Olá pessoal! Hoje nós vamos dar sequência àquele assunto que nós comentamos no vídeo anterior a respeito dos pastores e magos, que foram pessoas que através da sua humildade conseguiram entender o mistério do sagrado e dessa forma conseguiram entender o quão importante é nós aprendermos com Jesus, que foi humilde a vida inteira, o mistério e a grandeza da vida. Só os que se sujeitam a aprender encontram o mestre. Só os dóceis encontram o doutor. Só os humildes encontram a majestade. As almas simples, quais as dos pastores, encontram Deus, porque sabem que nada sabem. Os espíritos verdadeiramente sábios, como foram os magos, encontram Deus, porque sabem que bem pouco sabem. E desde então até hoje, a enorme maioria dos que na igreja creem ou a ela se convertem é formada pelas almas simples que apenas desejam rezar o terço diante do altar, ou pelas almas cultas, tal como Chesterton, Hilaire Belloc, Jacques Maritain e tantos outros que sabem tanto de filosofia, de história, de literatura, que nela aprenderam a perceber, com a luz da graça de Deus, que não podiam aliar-se da igreja. Tal é também a razão porque Deus proporciona a cada época da história o aparecimento do santo em que refugia a virtude em que o mundo mais carece então. Então aqui a gente pode perceber que somente as pessoas simples e as pessoas cultas é que conseguem entender o mistério do sagrado. As pessoas orgulhosas e as pessoas ignorantes jamais compreenderão. Porque as pessoas orgulhosas, elas não entendem como que podem aprender algo com uma pessoa humilde. Para elas, o que importa realmente é assimilar coisas mundanas, coisas materiais. É só isso que importa para essas pessoas mundanas, orgulhosas, né? E para as pessoas ignorantes, que são aquelas pessoas que não têm, às vezes, nenhum tipo de formação intelectual, que são pessoas assim fúteis, banais, vazias, para essas pessoas também não tem sentido aprender nada com uma pessoa culta, né? Com uma pessoa com a sabedoria divina, porque não faz sentido para elas, né? Elas não entendem nada mesmo, elas não sabem nem o que estão fazendo, vamos dizer assim, no planeta Terra, né? Então elas vão querer aprender algo com alguém? Não faz sentido. Para elas o que faz sentido é viver na sua própria ignorância, que seria viver uma vida fútil, uma vida banal, viver sempre prejudicando as pessoas, muitas vezes, né, com a sua ignorância, né? Porque não se esqueça de uma coisa, a ignorância é vizinha da maldade. Assim foi que, nestes nossos dias de orgulhosa vaidade e de pretensiosa ciência, a sua infinita sabedoria fez surgir Santa Teresinha do Menino Jesus, que, embora dotada da sabedoria da salvação, era simples qual criancinha, e que, embora vivesse numa época em que os homens aquilatavam o mérito pela força dos seus exércitos ou pelas construções dos seus engenheiros, julgava-o pelas rosas que esperava deixar cair do céu sobre esta nossa mísera terra. Santa Teresinha, ela foi um exemplo de humildade que nós precisamos seguir. Através, então, do seu exemplo de doação e de santidade, ela nos dá esse exemplo de uma pessoa que soube agradar a Deus, que soube servir a Deus. As pessoas mundanas, ou as pessoas que vivem uma vida de pecado, jamais compreenderão esse mistério. Porque para elas, o que faz sentido é viver uma vida viver um pecado. Para elas, o que tem graça é o pecado. Né? O pecado, ele muitas vezes, satisfatório, é doce. É como se fosse um alívio, né? É como se você tivesse, de repente, vamos dizer assim, né, muita vontade de ir no banheiro e você vai ali no banheiro dá um alívio, né? Ou você tivesse com muita vontade de tomar água e você vai lá tomar água, dá aquele alívio. Né? O pecado é a mesma coisa, né? A pessoa que peca muito, ela vê no pecado um alívio, né? Assim, ela vive uma vida realmente acreditando que não faz sentido. A santidade, ela não tem graça, pelo contrário. Para essas pessoas mundanas e pecadoras, a santidade é um tédio. Né? Você viver uma vida de santidade é um tédio, é algo que vai te dar um cansaço, você vai ser uma pessoa atrasada, uma pessoa careta,
uma pessoa que não vive a vida, que não aproveita a vida. Então, para elas, o que faz sentido é isso, né? Então, é aquele alívio constante, como eu acabei de falar, né? Estou com fome, a comida me alivia. Estou com sede, a bebida me alivia. Então, para elas, é sempre uma busca de algo exterior para preencher o seu vazio, a sua alma, né? Então essa é a psicologia que essas pessoas elas utilizam, e isso não é o que realmente vai nos satisfazer. O que nos satisfaz é a busca pela humildade e pelo sagrado, é a busca pelas coisas divinas, é isso que vai satisfazer a nossa vida. E nós precisamos então acreditar que essas pessoas que viveram na humildade, elas vão nos ensinar e vão nos dar esse exemplo. Elas vão nos ensinar a sermos pessoas melhores e sermos pessoas mais felizes. Mercê da sua intercessão, centenas de milhares de almas se converteram à sabedoria do presépio e à ciência do Calvário. É na igreja que convergem os dois extremos da simplicidade e da cultura. É nela que o camponês letrado e o professor universitário se ajoelham sobre o mesmo chão. E ambos sabem que têm a mesma fé e acreditam nas mesmas verdades. Pode definir-se, portanto, a igreja como sendo o lugar onde cada um pode responder confiadamente pelas crenças dos outros. Os sábios sabem o que os simples devem crer e creem, e os simples também sabem o que os sábios devem crer e creem. E especialmente que nenhum outro nome existe sob a abóbada dos céus que assegure a uns e outros e a todos os homens a eterna salvação, senão o nome da criança que nasceu no presépio. Os Herodes deste mundo, esses, porém, é que jamais acharão a igreja e jamais acharão Jesus Cristo, nem sequer quando procuram aquela para destruir e a ele para o trucidar. E a razão consiste em que qualquer homem só poderá sentir a atração da igreja quando deixar de teimar em fugir-lhe. Cumpre-nos a todos pensar na igreja, olhar para ela de alma lavada e sem preconceitos, mesmo se recearmos que ela seja que tem razão contra nós mesmos, o que vem afinal a consistir em mais uma maneira de sermos humildes. Então aqui nós temos que muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender que a igreja ela é o lugar onde nós encontramos Deus. Né? Para elas não faz sentido buscar a Deus na igreja, porque para elas a igreja então é um lugar onde nós não vamos encontrar as respostas para os nossos problemas, né? Porque como eu falei, para essas pessoas o mistério do sagrado é um fardo que elas teriam que carregar, é um peso, né? Para elas assim, viver a santidade seria uma espécie de um peso, de um fardo que elas teriam que carregar. Então não faz sentido viver a santidade, faz sentido viver a vida mundana, né? E para isso tem que ficar bem claro aqui que não importa se você vai ter que pisar em alguém, se você vai ter que maltratar alguém, se você vai ter que humilhar alguém, não importa, tá? Não importa nada disso. O que importa é viver a minha vida, independentemente se o outro vai sofrer ou não as consequências disso. Então é isso que é algo que, sem dúvida nenhuma, é algo que desagrada muito a Deus, né? Essa postura de pessoas que pecam, porque o pecado ele nunca é uma via de mão única, né? Ele nunca é algo que vai numa única direção e não volta. Não, o pecado ele vai, mas ele tem uma consequência. E muitas vezes a consequência ela é para a pessoa que peca, porque ela se prejudica com isso, e muitas vezes a consequência é para o próximo. E na maioria das vezes a consequência do pecado, né, das pessoas é para o próximo. Porque o diabo ele nunca faz nada assim, sabe, digamos assim, sem... ele sempre vamos dizer assim, ele sempre pede algo em troca, ele sempre vai te dar, mas ele vai cobrar, né? Então sempre tem uma consequência. Ele nunca te dá algo bom sem depois cobrar, né? Vamos dizer assim, com juros de correção monetária, o que você fez, e outra pessoa vai ter que pagar por aquilo que o outro fez. Olha que coisa, né? Nosso Senhor não nasceu em campo aberto, sob a abóbada celeste, onde os homens se podem conservar de pé. Nasceu no presépio cavado na rocha, onde só se podia entrar de joelhos. E estar de joelhos é a postura da humildade.
Almas existem tão orgulhosas que não se sujeitam a ajoelhar-se e por isso não podem participar da alegria e da paz prometida aos humildes de boa vontade, que no presépio encontrariam. Os pastores e os magos tiveram a humildade de se ajoelharem e quando se ajoelharam descobriram que não estavam, afinal, numa escavação sob rochedos, mas sim num mundo diferente, onde viram uma mulher de resplandente beleza, com a lua embaixo de seus pés e tendo nos braços a criança em cujas mãos pequeninas repousava a terra em que vivemos. E quando uns e outros, pastores e magos, ajoelharam-se em adoração, não sei qual deles invejavam os outros, se os magos invejavam os pastores ou se os pastores invejavam os magos. Por mim, creio que seriam sábios magos que invejavam os pastores, porque nestes o caminho da simplicidade fora de certo mais curto e o que mais depressa os trouxera. Primeiro que os magos aos pés de Jesus, da suma sabedoria de Deus. Então nós temos aqui que os magos e os pastores, eles realmente nos dão esse exemplo de simplicidade e de humildade. Como eu disse, só essas pessoas humildes que entendem o mistério do sagrado é que conseguem verdadeiramente entender o sentido da vida. As pessoas mundanas, elas, como eu falei, elas não entendem esse sentido da vida, porque para elas realmente não faz sentido algum você viver uma vida de santidade. Para elas o que faz sentido, como eu disse, é aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida, viver a vida, e muitas vezes, como eu disse, até passando por cima dos outros, né? Esse que é o pior, porque na minha opinião pessoal, assim, eu acredito que não teria problema nenhum se a pessoa ela pecasse à vontade e isso não prejudicasse os outros que estão à sua volta. Eu pessoalmente acho que não teria problema nenhum. O problema é que, como eu falei, me parece não, na verdade, como o pecado é uma coisa do diabo, ele não deixa nada assim, ele não faz nada de graça, como eu falei, sabe? Aí que tá. Parece que ele não quer só que aquela pessoa se prejudique muitas vezes, porque o salário do pecado muitas vezes é a morte, né? Aquela pessoa, ela não sabe, mas indiretamente ela está caminhando para um território muito, assim, ela não está caminhando para o caminho da vida, ela não está caminhando para o caminho da salvação, ela está caminhando para o caminho da perdição. Agora, o problema é que se fosse só ela que fosse, vamos dizer assim, arrastada, né, para esse caminho, não teria problema. O problema é que parece que o diabo, ele não quer levar ela, entendeu, sozinho, ele quer dar um jeitinho dos outros pagarem o preço do pecado dela. Olha que coisa, né? Que coisa assim, tão suja, né? Como ele joga sujo. Então, assim, isso é algo que nós precisamos, então, ter discernimento, tá? E quem nos dá esse discernimento é o Espírito Santo, é ele que nos dá o discernimento para nós sabermos que, vamos dizer assim, que o pecado, ele nunca é algo bom, que nós não estaremos nos prejudicando a nós mesmos. E a menos que nós não amemos o próximo, né? Aí nós não vamos ligar mesmo, aí nós vamos pecar à vontade, porque como se diz, os outros que se danem, né? Pimenta, né? Eu não estou nem aí para o outro, né? O outro que se dane, né? O problema é dele. Então, assim, nós precisamos então entender que se nós realmente nos dizemos cristãos e amamos a Deus, nós não podemos agir assim. Nós temos que entender que a nossa atitude, o nosso pecado traz consequências para o próximo, né? Que a nossa atitude, ela traz consequências para o outro. Então, nós não podemos agir assim. Nós temos que agir com humildade e com simplicidade para podermos, então, enxergar a Deus. E quando nós, então, buscamos a Deus, Ele nos dá o direcionamento. Ele nos inclina para o caminho certo, para o caminho do amor, para o caminho da bondade, para o caminho nobre, para o caminho correto da vida. Então, é isso que nós devemos buscar. Nós não devemos, então, sermos influenciados pelas coisas do mundo, porque as coisas que o mundo oferece, elas aparentemente podem ser muito boas, mas elas escondem sempre algo assim meio oculto, entendeu? O mundo tem um ocultismo por trás dele, assim, tem uma malícia que nós às vezes não enxergamos. Às vezes a gente acha que é uma coisa boa, né? Que esse ocultismo, esse mistério que o mundo muitas vezes traz, essas coisas assim realmente muito prazerosas e interessantes, elas são assim o caminho correto que nós devemos trilhar para sermos felizes e para sermos salvos, mas não é. Acredite, não é.
Esse caminho, ele pode ser um caminho muito florido, mas é o caminho que nos conduz à perdição. Então nós precisamos ter discernimento e enxergarmos que não é esse o caminho que Jesus quer que nós trilhamos, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E se você não é inscrito no canal, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. No próximo vídeo, nós daremos sequência, falaremos de um outro assunto muito interessante. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.